Você tem dúvida a respeito da Bíblia Sagrada? Se você as tem, então fica comigo porque nesse canal nós vamos tirar a sua dúvida a respeito da Bíblia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nele nós vamos tirar a sua dúvida a respeito da Bíblia Sagrada. Eu vou logo pedindo para você deixar o seu gostei, você se inscrever no canal, porque os 100 primeiros inscritos vão concorrer ao livro Escavando a Verdade, do professor e doutor Rodrigo Silva. Então não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu gostei, compartilha para que mais pessoas possam assistir esse vídeo, ajude o nosso canal a crescer e a mensagem de Deus ser pregada para mais e mais pessoas. Gostaria também de pedir que você entrasse nas nossas redes sociais, facebook.com/bibliadiz7, instagram.com/abibliadiz7, a gente vai deixar aqui embaixo, vai deixar também na descrição do vídeo, e pode deixar também a sua pergunta aqui nos comentários, para que nós possamos respondê-la nos próximos vídeos. Para começarmos hoje, nós temos a pergunta da Mayara Machado, onde ela pergunta mais ou menos assim: se a Bíblia condena o uso de bebidas alcoólicas, por que o livro de Provérbios aconselha a dar bebida aos que sofrem? A passagem que a Mayara cita está no livro de Provérbios, no capítulo 31, no verso 6, onde diz o seguinte: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Queria antes deixar aqui só uma notinha de rodapé, que essa bebida forte que a Bíblia cita, algumas traduções a colocam como cerveja. É um exemplo da nova tradução da linguagem de hoje. Mas a bebida que é feita aqui, é chamada na Bíblia de bebida forte, é outro tipo de bebida que era feito com romãs e tâmaras, e que era deixado fermentar e assim também se tornava alcoólico. Mas por que a Bíblia manda dar bebidas alcoólicas a quem sofre? A medicina da época era totalmente diferente da medicina que nós temos hoje. Hoje a medicina é muito mais avançada. E para aquelas pessoas que estavam sofrendo, que estavam passando por dores, era oferecida essa bebida forte, esse vinho, para que elas pudessem ter alívio do seu sofrimento. Um exemplo disso foi o próprio Jesus, que ao estar crucificado, lhe foi oferecido uma mistura de bebidas para que ele pudesse beber e pudesse ter um alívio do seu sofrimento. Está em Mateus capítulo 27, verso 34, que diz assim: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Para que era essa bebida? Justamente para aliviar a dor daquele momento em que Jesus e qualquer pessoa que fosse condenada à cruz estaria passando. Por que Jesus não aceitou? Porque se ele tem feito, ele teria se embriagado, teria sim um alívio das suas dores, mas ele teria se embriagado e sua mente não teria ficado clara. Assim ele estaria cedendo às tentações do inimigo e ele não o fez para que pudesse ser fiel a Deus e cumprir o plano da redenção. A próxima pergunta veio da Priscila Sampaio. Ela pergunta assim: inseminação artificial é pecado? É óbvio que a Bíblia não vai citar inseminação artificial, porque é uma tecnologia nova, um processo novo e que não existia há 2000 anos atrás. Mas baseado em Atos, no capítulo 10, verso 34, dá para tirarmos alguma conclusão. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se aquela situação que a pessoa está passando e não conseguir ter filhos está lhe causando sofrimento, então ela deve sim realizar a inseminação para que isso possa lhe aliviar o sofrimento e assim lhe trazer alegria e felicidade. Levando em consideração o princípio de que todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus, como está em Gênesis capítulo 1, verso 27. E todos nós também devemos ser livres de preconceito, de estereótipos, para que ninguém possa se sentir mal por ter nascido de uma inseminação artificial. Então, deve ser tratado com respeito, com dignidade, e sabendo que Deus, segundo Atos, no capítulo 10, verso 34, Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, independentemente se somos gerados de proveito, se somos gerados de forma natural. Deus os considera todos iguais. A próxima pergunta foi do José Newton, que deixou a pergunta dele nos comentários do vídeo anterior. Eu vou mais uma vez pedindo para você deixar a sua dúvida nos comentários para que nós possamos respondê-la no próximo vídeo. Ele perguntou o seguinte: Davi matou e adulterou. Por que ele foi o homem segundo o coração de Deus, tendo feito tudo isso? A passagem que o José Newton cita se encontra em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 14, que diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá,
O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Isso foi Deus falando com o rei Saul, dizendo que ele ia trocar por uma pessoa segundo o seu coração, que uma pessoa segundo o coração de Deus iria reinar no seu lugar. O apóstolo Paulo, ele cita essa passagem no livro de Atos, no capítulo 13, verso 22. Ele fazendo um discurso em Antioquia, ele diz assim: E tendo tirado a esse, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Basicamente por duas coisas. A primeira, o desejo do seu coração era servir a Deus. E a segunda, quando pecava, se arrependia com sinceridade. Podemos ver bem o arrependimento de Davi quando ele é confrontado com o profeta Natã, o qual diz que ele pecou. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 13, que diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou, o teu pecado, não morrerás. Ou seja, assim que Davi arrependeu, Deus já o perdoou. Por quê? Porque o arrependimento de Davi foi verdadeiro, o arrependimento de Davi foi firme. Não foi um arrependimento por causa das consequências, e sim um arrependimento por causa do ato que ele fez. Porque o ser humano tem isso, ele se arrepende muito das consequências do seu ato, e não do ato em si cometido. Mas as consequências vieram. Vou trazer aqui uma lista para você das consequências que vieram por causa do pecado de Davi. A morte de seu filho com Batseba, o incesto dentro da sua casa entre seus filhos Aminon e Tamar. Absalão, então, se vinga desse incesto e mata seu irmão Aminon. Absalão, então, mantém relações sexuais com as concubinas de Davi na presença do povo. Absalão também é morto. Adonias rouba o trono. São várias consequências do pecado de Davi, ou seja, o arrependimento verdadeiro Deus perdoa, assim como fez com Davi. E Deus reconhece a pessoa pelo caráter dela, como Deus reconheceu em Davi. Agora, as consequências do erro, a consequência do pecado, com certeza vai vir. A próxima pergunta veio do Gessé Jorge. Baseado no vídeo anterior, ele perguntou assim: o tempo do fim teve início em 1798 ou em 1844? O texto que cita o tempo do fim se encontra em Daniel, capítulo 12, verso 4, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Também no verso 9, que diz assim: Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O livro Testemunhos para Ministros, na página 115, ele vai dizer o seguinte: Daniel ficou na sua sorte para dar testemunho que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada a mensagem do primeiro anjo. Ou seja, a mensagem de Daniel seria para o tempo do fim. E no livro Grande Conflito, na página 356, diz o seguinte: Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Ou seja, segundo o livro O Grande Conflito, o livro de Daniel foi descerrado, foi desselado no ano de 1798, começando assim o tempo do fim. A lição da Escola Sabatina do dia 19 de março de 2020, ou seja, trimestre passado, nós estudamos sobre o livro de Daniel e ela diz assim: o exame das profecias de Daniel indica que o tempo do fim se estende da queda do papado em 1798 até a ressurreição dos mortos, Daniel 12, verso 2. Já o comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 4, na página 965, diz o seguinte: no contexto de Daniel 11:35, parece estar claramente relacionado aos 1260 anos, marcando o fim desse período. Essa passagem das Escrituras apontam para o ano de 1798 como o início do tempo do fim. Ou seja, em 1798 teve início o tempo do fim de Daniel, capítulo 12, verso 4 e também o verso 9. Mas por que ele citou na pergunta o ano de 1844? O que teve início em 1844? No ano de 1844 teve início o tempo do juízo, com o início da sétima igreja de Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia, onde o próprio nome Laodiceia significa julgando um povo ou povo julgado.
Em 1844 teve início o juízo investigativo de Deus, para que quando Jesus vier buscar o seu povo, ele possa já saber quem ele vai levar e quem vai ficar. Mateus 24, verso 30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 125, diz o seguinte: Em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo. Ou seja, em 1844 teve início o juízo investigativo, ou o tempo do juízo. Já estava no tempo do fim, em 1844, porque o tempo do fim tinha iniciado em 1798. Então, duas datas diferentes, com dois eventos diferentes. O início do fim em 1798, com o fim da supremacia papal dos 1260 anos, e em 1844, o início do tempo do juízo, com Jesus saindo do lugar santo, do lugar celestial, e indo para o lugar santíssimo, dando início ao juízo investigativo do povo, aonde quando ele voltar vai levar os salvos, já vai saber quem vai estar salvo, já vai saber quem está perdido. Nossas perguntas de hoje foram essas, e eu gostaria de pedir mais uma vez a você que se inscreva no canal, que deixe o seu gostei, lembrando que os 100 primeiros inscritos vão estar concorrendo ao livro Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva. Então, se você quer ganhar esse livro, se inscreva no canal. Lembrando também de nos seguir nas redes sociais, instagram.com/abibliadiz7, facebook.com/abibliadiz7. Lá também você pode deixar suas perguntas, deixar os seus comentários e deixe também a sua pergunta aqui nos comentários aqui embaixo para que nós possamos responder nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e fiquem com Deus.